Olá, eu sou a Fernanda Pavan, sou violista. Estou gravando esse vídeo no formato de um recital palestra para falar mais especificamente sobre mulheres compositoras, sobretudo as da música erudita, com um foco na compositora Lilian Fuchs, que nós vamos nos aprofundar um pouquinho na vida e na obra dela e dar exemplificações a partir de suas composições para viola solo, viola de arco. Já quero dizer também que esse projeto está sendo possibilitado com o incentivo do edital Movimentar da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, então já quero agradecer o apoio e o incentivo. A nossa proposta ela tem duas vertentes principais, uma mais informativa e outra artística. A primeira, que é informativa, nós vamos fazer uma contextualização sobre a produção intelectual das mulheres compositoras. Vamos falar também da invisibilidade de suas obras num escopo de atuação que ainda não reconhece de forma ideal as produções. E vamos também falar das transformações que vêm acontecendo na contemporaneidade. É importante apresentar o nosso viés de análise, que é o dos estudos culturais. Os estudos culturais, eles abordam as manifestações artísticas em conexão com a sociedade da qual eles surgem e como que essa sociedade é afetada por sua produção de sentidos e significados. A nossa segunda vertente principal, que é a artística, vamos falar especificamente sobre a compositora Lilian Fuchs, que nasceu e viveu nos Estados Unidos desde o começo do século XX, em 1902, até 1995, e teve uma atuação ampla na música de concerto. Vamos fazer um paralelo entre esse contexto histórico das mulheres compositoras e como a artista Lilian Fuchs enfrentou as hegemonias a que estava submetida no seu contexto de atuação musical e também sociocultural. E também vamos ter um pouco de apreciação de suas obras através de performance. É importante salientar que toda a pesquisa, toda a análise tem um recorte temporal, histórico, ou seja, um direcionamento. E esse tema em específico é um desdobramento da minha pesquisa acadêmica de mais de 10 anos, que culminou no meu trabalho de conclusão de curso, na graduação, e também na minha dissertação de mestrado. Também é importante mencionar qual é o meu local de fala, ou seja, quem é Fernanda Pavan. Eu sou uma mulher musicista profissional, iniciei os meus estudos em um projeto social e tenho uma formação acadêmica bastante ampla. Sou bacharel em viola e licenciada pela Universidade de São Paulo. Tenho uma especialização em gestão, planejamento e organização de eventos e no final de 2020 concluí o meu mestrado no Departamento de Artes, mais especificamente no Estudo de Cultura Contemporânea da Universidade Federal do Mato Grosso. Eu também tenho uma ampla experiência como violista de diversas orquestras importantes no cenário musical brasileiro e atualmente faço parte do corpo artístico da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Mato Grosso, que é a mesma instituição que eu concluí o meu mestrado. Inclusive, a maioria dos dados que eu vou apresentar aqui hoje estão baseados nessa pesquisa e também em outras pesquisas a respeito do tema. Então, quem se interessar, quiser se aprofundar um pouquinho mais, ler a pesquisa, eu posso disponibilizar o arquivo para vocês. Uma pesquisa muito interessante, especificamente sobre a Lilian Fuchs, né? Uma importante pesquisa em português sobre o tema. Então, quem quiser, eu mando o arquivo digital para vocês. É só entrar em contato pelas minhas redes sociais. Meu Instagram é @fernanda_pavan ou deixar um comentário aqui no vídeo também. Então, agora falando mais especificamente sobre o nosso primeiro tema principal, que é o de mulheres compositoras, queria começar com uma citação para vocês da pesquisadora Isabel Nogueira. Ela escreveu assim em um artigo dela de 2017. Ei, quantas compositoras vocês estudam na faculdade? E quantas compositoras vocês já tocaram? Não vale falar apenas sobre intérpretes ou cantoras, mas compositoras.
criadoras ou artistas que tocam a sua própria obra. E aí, você sabe me responder? Os indícios nos levam a crer que pouquíssimas seriam citadas, apesar desse cenário estar mudando bastante nas últimas décadas. Tem uma outra pesquisadora, a Sophie, que em 2018 ela comentou o seguinte: é extremamente frustrante ver quantas artistas claramente talentosas, por vezes prolíficas, caíram nas mesmas armadilhas, inclusive em um momento que lhes foi relativamente favorável, a ponto de obras e carreiras da maioria delas hoje se encontrarem, na melhor das hipóteses, resumidas a uma ou duas linhas em dicionários especializados. Olha só, é bem triste, né? A gente saber de dados como esses e, comprovando um pouquinho deles, eu vou falar para vocês de alguns livros dos quais tivemos acesso. Por exemplo, temos um livro aqui que é um guia básico de concertos, né? Que ele trata da música orquestral de 1700 até os nossos dias. E esse livro ele foi publicado especificamente aqui no Brasil no ano de 1995. Então, não é tanto tempo atrás, né? Como vocês podem ver, ele é um livro, assim, bem grande, né? Ele tem mais ou menos 1000 páginas. Dessas 1000 páginas aqui dentro, tem cerca de 350 compositores citados. Quantas vocês acham que são mulheres? Dessas 350 de 1000 páginas? Eu consegui encontrar apenas uma. Tem esse outro livro aqui também, que é um guia da música clássica, uma referência importantíssima, que trata, né, de períodos da música, fala de características e também de compositores renomados. Ele também tem um pouco mais de 500 páginas e eu não consegui contar a quantidade de compositores citados aqui, mas são bastante compositores. E nesse outro aqui tem apenas 13 mulheres sendo citadas. Então é um número que a gente já pode pensar que é meio discrepante. Mas além de não terem os seus nomes publicados nos livros de referência e as suas obras também não serem divulgadas, nós temos dados que falam do uso de pseudônimos das mulheres compositoras, claro, com nomes masculinos, para poderem participar de competições de composição, para que suas obras fossem executadas em recitais. Então, realmente era um cenário muito crítico para as mulheres compositoras. Em contrapartida, no ano de 1987, um pouco mais de 30 anos atrás, foram publicados 2 livros muito importantes sobre as mulheres compositoras. O primeiro, ele se chama Historical Anthology of Music by Women, de James Briscoe. E o segundo é da pesquisadora brasileira Nilceia Baroncelli, que é intitulado Mulheres Compositoras, Elenco e Repertório. Nilceia é uma grande referência das pesquisas sobre as mulheres compositoras, está viva e produzindo muito até hoje. E no catálogo dela foram apontadas cerca de 2.600 mulheres compositoras. Então podemos notar aí, na verdade provar, né, que temos uma grande diferença entre o que a história tradicional nos mostra, nos conta nos livros, e entre as novas pesquisas e as novas descobertas que estão sendo cada vez mais aprofundadas na atualidade, cada vez mais atualizadas e trazendo uma nova visão para nós de como era realmente a realidade das mulheres compositoras há séculos atrás e também nas últimas décadas. Então, baseado novamente em algumas pesquisas, vou ler para vocês mais algumas citações. A Paulina Oliveiros, em 2015, escreveu o seguinte: as mulheres estão emergindo no século XX como compositoras e estão entrando em outros campos tradicionalmente dominados pelos homens.
a influência ativa das mulheres agora tem alguma chance de ser sentida através da música, bem como em outros campos exclusivamente masculinos. Esse fenômeno pode muito bem representar o significado primário do movimento de libertação no mundo de hoje. Ou seja, o reconhecimento e a reavaliação do modo intuitivo como sendo igual e tão essencial quanto o modo analítico para uma expressão da totalidade no trabalho criativo. A opressão das mulheres também significou a desvalorização da intuição, que é culturalmente atribuída aos papéis femininos. Então, o que a gente pode entender, dessa citação? Que devido a diversas convenções de códigos sociais comportamentais que as mulheres estavam ali submetidas, deixaram o ambiente não tão favorável às suas produções intelectuais. Então, isso acontece porque foram associadas algumas características de intuição à mulher e de racionalidade ao homem. E a Michelle Perrault vem falar um pouco mais disso para nós, num texto que ela escreveu em 2007. Recusam-se as mulheres às qualidades de abstração. As ciências matemáticas lhes seriam particularmente inacessíveis. De invenção, de síntese. Reconhecem para elas outras qualidades. Intuição, sensibilidade, paciência. Elas são inspiradoras e mesmo mediadoras do além. Médiuns, musas, ajudantes preciosas, copistas, secretárias, tradutoras, intérpretes, nada mais. Escrever, pensar, pintar, esculpir, compor música, nada disso existe para essas imitadoras. Bom, mais especificamente no campo da música, as mulheres são bem aceitas para serem educadoras, professoras ou até intérpretes, mas de alguns instrumentos como o piano, ou para serem cantoras, mas realmente serem reconhecidas por sua capacidade intelectual, criativa de compor música, é um processo que ainda está acontecendo e temos muito a evoluir. Eu falei anteriormente sobre a questão da invisibilidade, que é uma condição que as mulheres compositoras em geral estão sujeitas não só nas últimas décadas, mas há muitos séculos. Hoje a gente tem algumas informações mais precisas sobre algumas delas, como, por exemplo, Ana Madalena Bach, Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, entre outras. Mas ainda temos muito a percorrer nesse caminho de pesquisas. É difícil, muitas vezes, o acesso ao material, mas cada vez mais está trazendo contribuições. Então, a grande questão que nós temos que refletir é a seguinte: o que era ou o que é ainda até hoje esperado das mulheres? E o mais importante, quais são as consequências dessa invisibilidade? Podemos citar alguns, como a subutilização das suas obras, o seu apagamento histórico e a grande perda das suas contribuições, que são deixadas de lado por vários motivos. Infelizmente, estamos vendo muitas mudanças nesse cenário atualmente, com mais acesso à informação, com novas pesquisas, dossiês direcionados ao estudo das mulheres compositoras e também novas fontes de dados para sabermos mais dessas mulheres pioneiras, como que elas enfrentaram essas hegemonias que estavam submetidas, como eu apontei até agora. Então, uma abordagem de gênero aí dessa pesquisa mais específica, a gente pode concluir que essas práticas eram consideradas um pouco de caráter transgressor. Dito tudo isso, agora vamos entrar então mais especificamente no assunto sobre a Lilian Fuchs. Como eu falei para vocês, ela é uma compositora estadunidense que viveu entre 1902 e 1995, praticamente o século XX todo. A nossa revisão bibliográfica está baseada nesse livro
de Williams, que foi um aluno dela, conviveu bastante com ela, ele já tem 2 edições. E o título da obra já indica para nós o caráter pioneiro que ele descreve em várias partes do texto, né? Esse caráter pioneiro que a Lilian Fuchs teve em diversas situações. E o autor também demonstra a sua preocupação em registrar por escrito alguns fatos e informações sobre a vida e a atuação profissional da Lilian Fuchs, provavelmente numa tentativa de evitar esse apagamento histórico que justamente nós falamos nesse contexto, né, anteriormente, e assim amenizar essa invisibilidade da sua obra. Isso fica comprovado já aqui na contracapa do livro. Eu vou ler a tradução para vocês, porque infelizmente também não temos a versão, pelo menos até hoje que eu tenha pesquisado, não encontrei a versão em português. Então, ali naquele trecho da contracapa, ele fala o seguinte: baseado em conversas com a senhora Fuchs e membros da sua família, entrevistas com ex-alunos e colegas, críticas de concertos, o livro Lilian Fuchs, First Lady of the Viola, reúne informações orais e escritas para criar um retrato biográfico que lança luz sobre a história da música americana no século XX, uma época que as mulheres talentosas tiveram que lutar arduamente para sobreviver diante da dominação masculina da profissão musical. Mais aqui um registro, né, mas uma prova que temos acesso para falar desse enfrentamento específico da Lilian Fuchs na questão das mulheres compositoras. A Lilian Fuchs teve uma formação musical muito abrangente. Ela já veio de famílias de músicos. 2 dos irmãos dela seguiram também a carreira profissional, bem famosos nos Estados Unidos, né? O Joseph Fuchs, que é violinista, e o Henry Fuchs, que foi violoncelista. Como intérprete, ela se destacou muito na música de câmara em diversas ocasiões em que foi solista. E falando daquele pioneirismo dela, encontramos mais uma ocasião em que ela foi a primeira. Ela foi a primeira mulher a se apresentar junto com a Orquestra Filarmônica de Nova York. Nessa ocasião, ela foi solista e até então a orquestra nunca tinha tido em sua formação nenhuma mulher se apresentando ou trabalhando lá como musicista fixa da orquestra. Ela também foi a única mulher de diversos outros grupos. Ela teve uma imensa atuação como professora, tanto de viola quanto de música de câmara, que era uma coisa que os estudos apontam que ela amava se dedicar tanto a tocar quanto a dar aulas de música de câmara. Então, realmente foi uma área da música de concerto que ela se dedicou muito e é uma referência, inclusive, sobre isso. Uma outra vertente é a questão dela ser também arranjadora. E mais uma vez, ela sendo a primeira. Ela foi a primeira violista a gravar as 6 suítes de Bach, que são escritas originalmente para violoncelo e que hoje fazem parte do repertório essencial de todo violista. Claro que tiveram vários outros músicos importantes que também, logo no começo do século XX, já se interessavam nessa transcrição das suítes de Bach, mas ela foi, até hoje, como eu disse para vocês, o que encontramos é a primeira gravação é da Lilian Fuchs. Outro arranjo importante que ela escreveu foi dos 24 caprichos de Paganini para violino solo. Nessa ocasião, ela não escreveu para viola, mas sim para o piano, para acompanhar o violino. Então, isso deu para ela realmente um conhecimento muito amplo de diversos aspectos musicais que a tornaram uma compositora de muita competência. Uma pesquisa bem recente que traz dados específicos sobre a Lilian Fuchs é de 2019, da pesquisadora Eva Gerard, que também é norte-americana. E ela escreve essa frase aqui, logo no começo, sobre a Lilian Fuchs.
Sua vida representa a mudança de status da mulher e da viola no século XX. Olha só como que esse reconhecimento das contribuições da Lilian Fuchs já vem mudando nas pesquisas mais recentes. Sendo assim, nós podemos perceber diversas contribuições da Lilian Fuchs, não só mediante as obras específicas para viola solo, mas também na música como um todo. Ela contribuiu demais nesse processo de fortalecimento da identidade da viola. Ou seja, o que isso significa, né? Muitas pessoas nem sabem o que é uma viola de arco. Isso também é um assunto para diversas dissertações e teses, mas vou resumir aqui sobre essas diferenças entre o violino e a viola, que estão muito parecidos em diversas características, inclusive físicas, mas cada um com a sua função dentro de cada música, dentro de cada período específico de cada música. O violino ele é um pouco menor que a viola na sua constituição física e também mais agudo. E na orquestra eles têm uma função bastante distinta que foi se transformando ao longo dos séculos. Então, com os nossos estudos, nós podemos perceber que a Lilian Fuchs tinha a intenção de mostrar e de posicionar a viola como um instrumento independente do violino. Ou seja, isso era mais uma hegemonia da qual ela estava submetida, né, de que as pessoas às vezes nem conhecem o instrumento, confundem, mas que ela, ao invés de somente aceitar essa posição, enfrentou e de diversas formas, sendo que esses enfrentamentos são refletidos nas suas obras, como nós vamos ver mais adiante. Sobre esse assunto da hegemonia do violino em relação à viola e as transformações que aconteceram, vou ler uma citação para vocês de um trabalho do saudoso professor Dr. Ricardo Kubala, que nos deixou em 2021, infelizmente, mas a sua contribuição, tanto como artista quanto pesquisador, está muito viva em nós. Ele diz o seguinte, em 2009, fato característico do século XX, o incremento do uso da viola de maneira a evidenciá-la em obras para viola solo, concertos e sonatas, além de importantes participações naquelas compostas para formações camerísticas, como trios, quartetos, quintetos, etc., foi resultado, entre outros, da busca pela diferenciação de timbres. Até então, a potencialidade da viola era obscurecida pelo uso predominante do violino como instrumento solista e, por conseguinte, como padrão dominante do timbre. Essa forte referência fazia com que a viola fosse habitualmente comparada com o violino e, como resultado, quase sempre preterida, o que não favorecia a apreciação da totalidade de atributos que a distingue dos demais instrumentos da família de cordas. Sobre as obras da Lilian Fuchs para viola solo, ela tem 3 métodos de estudos muito importantes, peças didáticas, que contribuem para o violista no seu processo de formação, e também uma sonata para viola solo, que é a sonata pastoral, e também tem outras composições de outras formações para violino, piano, mas nós vamos ficar focados então nessas que são para viola solo. Esses 3 métodos de estudos compostos pela Lilian Fuchs são intitulados da seguinte forma: são 12 caprichos para viola, compostos em 1950, são 16 estudos de fantasia, que ela fez em 1959, e 15 estudos característicos, que foi em 1965. Esses métodos de estudo para viola da Lilian Fuchs fazem parte do seu legado musical e trazem uma ampla e importante contribuição para a literatura da viola, para a pedagogia moderna, assim como as suas demais composições, e mostram uma vasta possibilidade de exploração de timbres e recursos do instrumento. E por que esses métodos são tão importantes? O que eles têm de diferente dos outros métodos? Só fazendo uma observação aqui. Os métodos
mais utilizados tradicionalmente no ensino da viola, eles são transcritos do violino. Então, eles têm muitas características em comum que podem ser aproveitadas, mas deixam algumas lacunas das especificidades da viola, que é isso justamente que a Lilian Fuchs visa suprir com os seus métodos didáticos. Além disso, ela traz uma linguagem bem idiomática, ou seja, específica para aquele instrumento, que proporciona, além de uma sonoridade mais característica, um conforto para o violista ao tocar. E essa diversidade de conteúdos, ela contribui muito para a otimização dos estudos, para a gente ter uma prática mais deliberada. O que é isso? Uma prática mais focada, mais centrada, não perder tempo estudando um monte de coisa, a mesma coisa para resolver um problema específico. Além disso, é uma atualização do material que vai ao encontro das composições do seu tempo, que nós sabemos que no século XX tivemos aí bastante compositores interessados em escrever para viola, explorar esse timbre. E esses métodos também são direcionados para os violistas de alto nível, ou seja, temos muitos métodos em comum com o violino ali no começo do estudo, nos estudos mais básicos, agora direcionados para o repertório específico e já para um nível mais elevado, nós podemos utilizar muito mais dos métodos que a Lilian Fuchs fez para otimizar o nosso estudo de viola. Tudo isso foi possível devido àquela ampla visão que ela sempre teve da música. A sua percepção singular, sua proficiência no instrumento, sua clara concepção estética e a sua dedicação à experimentação no instrumento, que aí numa pesquisa extensa de décadas culminaram na escrita desses métodos didáticos. E agora eu trago para vocês uma fala da Jenny Mello, de 2006, que está lá na contracapa da gravação que ela fez de todos esses métodos, desses 3 métodos da Lilian Fuchs, que era a avó dela. E ela fala o seguinte: em tudo isso, ela se propôs a oferecer música de uso prático para o violista, lidando com problemas peculiares do instrumento, em vez de seguir a prática comum de adaptar os estudos de violino para viola. E falando sobre a invisibilidade das suas obras, nós podemos notar que, pelo menos no meio musical erudito brasileiro, não há um conhecimento suficiente a respeito de Fuchs e do seu legado, das suas obras didáticas para viola. Não havendo, por parte da maioria dos violistas, um conhecimento sobre a relevância desse material ou até mesmo sobre a existência dele, que pode contribuir imensamente nos nossos estudos, nas nossas práticas. Isso fica evidenciado de várias formas, nos currículos dos cursos de viola nas universidades, nos cursos técnicos em conservatórios e também nos programas de concerto, de recitais, que raramente tem registro de peças da Fuchs sendo executadas, ou até mesmo, como eu já falei anteriormente, de outras mulheres compositoras, ainda mais no caso dela que é específico para a viola. Sobre o estilo composicional dela, nós podemos citar aqui algumas características. Nós vimos que todos os estudos eles apresentam muita musicalidade nessa dinâmica de unir a didática com a performance. Eles também apresentam um caráter bem virtuosístico, apresentam um uso intenso de cromatismos, de modulações, de tonalidades variadas, exploração da região médio grave da viola, um timbre um pouco mais escuro, também uso intenso de cordas duplas. Então agora a gente vai poder apreciar um pouquinho de um trechinho de estudo dela com essa super musicalidade que ela traz para nós.
Nós também podemos notar nas composições de Fuchs uma forte referência a compositores consagrados como Bach e Paganini. Mas ela faz isso de uma forma muito generosa e não abdica de fazer a lógica da viola, ou seja, ela sempre opta por escolhas idiomáticas em seu gesto criativo e não simplesmente imitando esses compositores consagrados. Então, com isso, nós pretendemos mostrar um pouco mais do posicionamento da Lilian Fuchs nesse enfrentamento de hegemonias, falar da eficiência da utilização dos seus métodos de estudos originais e idiomáticos para a viola e contribuir na divulgação de suas obras, sobretudo no cenário musical brasileiro, com essa pesquisa em português, trazendo dados importantes sobre artistas e sobre possíveis desdobramentos do seu legado musical. Nós podemos notar o brilhantismo da compositora em transformar a pedagogia em performance, já que a sua obra se constitui como uma importante contribuição à literatura da pedagogia moderna da viola, sendo uma alternativa metodológica associada a uma prática consciente, proporcionando um desenvolvimento eficiente para os violistas a partir do nível avançado. Então, nisso, ela supre dificuldades, otimiza estudos, auxilia na preparação para a performance do repertório moderno, que é o período que contempla a maior produção de peças solo escritas para viola. Talvez o que se esperava socialmente de Fuchs era que ela fosse mais uma intérprete do repertório tradicional, mais uma professora que transmitia os seus conhecimentos baseados de maneira convencional, do jeito que ela tinha aprendido antes, e não que ela se tornasse uma artista muito versátil, sendo intérprete, professora, compositora, com um olhar diferenciado e inovador a partir da sua percepção de necessidades reais dos instrumentos, adotando uma postura pioneira e desbravadora. Então agora eu vou apresentar a performance de mais um estudo da Lilian Fuchs para vocês. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a Lilian Fuchs, que tenham ampliado as suas visões sobre esse universo das mulheres compositoras. E quem quiser deixar alguma sugestão, tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários do vídeo. Agradecer novamente o apoio e a parceria da Secretaria de Cultura, Educação e Lazer do Estado do Mato Grosso, que nos ajudou na realização desse projeto através do edital Movimentar. Muito obrigada a todos.